Teologia reformada, teologia da reforma, reforma protestante, todo esse monte de termo só para confundir a sua cabeça, será? Não, porque o Teologueiro está aqui para te ajudar. Muito se confunde quando a gente fala sobre esses termos, porque afinal a gente está falando de teologia reformada, mas é a mesma coisa que teologia da reforma. Mas e a reforma protestante? É isso que trouxe a teologia reformada? E quem é reformado? Quem é protestante é reformado? Quem é protestante ele não é reformado? Quem é reformado é de outra coisa? E o calvinismo? O que é calvinismo? O calvinismo é reformado? Calvinismo é... Então, todas essas coisas eu sei que confundem sua cabeça, mas eu quero te ajudar simplificando para você todos esses termos e te dando um background, um plano de fundo para você conseguir saber de forma muito simples, muito fácil e distinguir uma coisa da outra, entender onde elas se convergem, se é que se convergem. Vamos lá. Quando a gente fala de reforma, as pessoas já fazem a ligação direto com o que a gente chama de reforma protestante, que é um movimento que foi iniciado por Martinho Lutero, lá em 1517. Inclusive, um fato curioso aqui, nada a ver com o vídeo, sabia que eu tenho um cachorro que chama Lutero e um gato que chama Martim? Tá aí pra vocês um fato curioso, aleatório. Eu só queria jogar isso aqui no vídeo. Se você não sabe o que é Reforma Protestante, o que aconteceu na Reforma Protestante, quem é Martinho Lutero, eu recomendo que você veja esse vídeo do card aqui primeiro, que vai estar aqui. Então você assiste esse vídeo primeiro, que lá eu explico toda a linha de tempo da Reforma Protestante, tudo o que aconteceu nela. Mas a questão que complica tudo, eu sei, é que quando a gente fala de teologia reformada, não é a mesma coisa que teologia da reforma ou a teologia nascida na Reforma Protestante. E sim, os termos, a terminologia aqui acaba complicando bastante. O que a gente chama de teologia ou de tradição reformada nasce também no meio da reforma e por causa da reforma, mas traz consigo um pacote de coisas um pouco além daquilo que a Reforma Protestante trouxe pra gente. E você já vai entender. Você já deve ter ouvido falar de João Calvino. E se você não ouviu falar de João Calvino, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, porque aqui eu falo dele e explico um pouquinho da história de João Calvino, porque que ele é importante para a teologia. João Calvino foi um cara que escreveu muito sobre teologia. Ele escreveu muita coisa, comentários bíblicos, tratados teológicos, e talvez o mais famoso dele, que as pessoas mais conhecem, é o que a gente chama de Institutas da Religião Cristã ou Institutas de João Calvino. E nesse escrito, está o berço daquilo que a gente chama de teologia reformada, talvez. Desses estudos e dessas proposições de Calvino, nasceram essa escola de pensamento que a gente chama de teologia reformada. Você também deve ter ouvido falar da teologia reformada com outro nome, que é o tal do calvinismo. Diferente do que algumas pessoas podem pensar, calvinismo é um negócio muito maior do que só questões da salvação, porque eu sei, a gente acaba resumindo muito falando eu sou calvinista por causa disso, eu creio no calvinismo, quando a gente está falando das questões que o calvinismo propõe sobre a salvação, de salvação não se perder, salvação ser apenas Cristo quem salva e nós não temos parte nesse processo, porque ele é um processo monergista e não sinergista, mas isso fica para outro vídeo. A questão é que o calvinismo é um pouco maior que tudo isso. Ele trata sobre muitas outras coisas, além das questões de salvação. Mas a gente acaba aqui resumindo calvinismo em questões de soteriologia, que é o estudo da salvação. De todos esses escritos de Calvino, de todos esses escritos que foram nascendo nessa época, inclusive por movimentos paralelos ao de Calvino, que estavam acontecendo ali no mesmo momento, próximo também, ou através de amigos de Calvino, nasceram vários catecismos, várias confissões de fé, vários tratados sobre o que se crê em relação a várias coisas. E esses pacotes foram criando essas coisas aí que a gente chama teologia reformada, teologia de não sei o que, teologia disso aqui. Que seriam esse tipo de escrito que fala sobre o que um grupo de pessoas ou que uma pessoa acredita com relação a certas coisas da religião. Mas a gente precisa voltar um pouco antes de aprofundar sobre essa questão da teologia reformada, do calvinismo em si. Quando a gente fala de reforma protestante, a gente usa um resumo que é muito comum, você já deve ter ouvido falar, se você aqui segue o canal, que é o tal dos 5 solas,
que nasce a partir de escritos de Lutero. Lutero nunca falou de 5 solas, e talvez ele nunca tenha usado os termos específicos em ordem e tal, falando sobre algum tratado de fé dele, mas a questão é que, entendendo tudo que nasce nesse movimento protestante, a gente tem um resumo sobre o que se mudou, sobre o que se crê em relação àquilo que Lutero estava pregando, que são esses 5 solas. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, soli deo gloria, solus Christus. Ó, consegui falar os 5, achei que ia ter que gravar 5 vezes para conseguir. Mas a questão é que a gente fala sobre esses 5 solas, que são os 5 somente, são o resumo daquilo que a Reforma estava apregoando como diferente à da Igreja Católica, que a gente conhece. Esses talvez seriam 5 pontos que resumem a fé do que a gente chama de cristão protestante. Seja ele pentecostal, neopentecostal, batista, da Universal ou de qualquer outra igreja protestante, a questão é que eles deveriam todos concordar com esses 5 pontos da Reforma Protestante, esses 5 somente. Para simplificar aqui para a nossa didática, a gente poderia chamar isso de distintivos do protestantismo, ou distintivos da fé protestante. É o que distingue a fé protestante da fé católica, por exemplo. Mas aí quando a gente fala do movimento que nasce a partir de João Calvino, de todo aquele lugar ali, a gente teria o que a gente chama de distintivos da fé reformada, que vão além desses distintivos da fé protestante. E aí o negócio complica um pouco, mas fica comigo. Eu disse que se complica um pouco porque é um pouco diversa a opinião sobre o que define o distintivo da fé reformada. Quais seriam os distintivos, os valores absolutos da fé reformada que alguém precisa crer e aderir para se considerar um reformado ou para ser da fé reformada? E isso acaba complicando um pouco. Para algumas pessoas, bastaria você concordar com o que a gente chama de 5 pontos do calvinismo. Eu sei, é muito ponto, muita coisa, mas você vai entender, calma aí. Tem aquilo que a gente chama de 5 pontos do calvinismo, que é a famosa tulip, que inclusive a gente precisa terminar a série aqui no canal. Mas seriam os 5 pontos que resumem o pensamento do calvinismo com relação à salvação. Se a salvação se perde, se a salvação ela foi dada direto por Cristo, ou se a gente conquista com algum tipo de processo, o que acontece com a queda, se a queda afeta o homem de algum jeito. Isso seriam os 5 pontos do calvinismo, a tulip, e nesse vídeo aqui você consegue entender um pouco mais sobre isso. Para outros, além da tulip, seria necessário você aderir ao que a gente chama de aliancismo, e eu já vou explicar sobre isso. Então, como tem essas opiniões diversas, eu acabei fazendo uma pesquisa para tentar achar o que fosse ponto comum entre escolas de teologia reformada, entre igrejas de teologia reformada, que elas concordassem sobre o que define alguém como reformado. E aí eu quero dizer para você aqui, além dos 5 solas que a gente falou um pouco atrás, porque todo reformado ele é protestante, a questão é que você também tem que concordar com esses 5 pontos da tulip. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses seriam 5 pontos em relação à salvação que todo reformado precisa crer, afinal todo reformado é um calvinista. Ficou claro até agora? Todo reformado tem em si os pontos do calvinismo e também tem em si os pontos da teologia protestante. Então ele concorda com a tulip, ele concorda com os solas. Mais do que isso, é necessário ele crer no aliancismo. E aí, o que é aliancismo? Aliancismo é uma forma de entender a Bíblia, entender como Deus se relaciona com o seu povo através do que a gente chama de alianças. E também existem algumas formas de categorizar essas alianças. Eu sei que isso parece estar ficando muito complexo, mas você vai entender. Dá para você entender essas alianças a partir de indivíduos, categorizar ela a partir de indivíduos. Então, Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Moisés, uma com Abraão, uma através de Cristo e tal. E você poderia entender alianças dessa forma. Isso é uma forma de entender. Também outra forma de entender as alianças seriam através de eventos. Então existe o que a gente chama de aliança da redenção, que é feita por Deus entre a Trindade, entre as 3 pessoas da Trindade. Existe a aliança da lei, que é feita lá em Abraão, em Moisés, e existe a aliança da graça, que é feita por Deus em Cristo. Então você tem algumas formas de categorizar, mas o princípio é o mesmo. Entender que Deus se relaciona com o seu povo através de alianças e como esse entendimento dessas alianças altera a nossa forma de entender a Bíblia como um todo. Outra coisa que todo reformado precisa ter. Todo
toda pessoa que adere à teologia reformada precisa ter? Ela precisa ter confessionalidade, confessionalismo, né? A questão é que, assim, durante todo esse tempo em que foi nascendo essa teologia, que ela foi sendo construída por vários e vários teólogos, por muitos e muitos anos, até além de João Calvino, muito além de João Calvino, a questão é que nasceram muitos tratados, como eu falei, muitos catecismos, muitas confissões de fé. Então existem, por exemplo, Confissão de Fé de Heidelberg, existe a Confissão de Fé de Westminster, existe a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Então tem várias confissões de fé que nascem a partir da teologia reformada. A questão é, você precisa necessariamente se achar concordando com aquelas ideias de alguma ou da maioria dessas ideias, desses catecismos e dessas confissões de fé. Porque se você concorda com isso, significa que você está aderindo a essa tradição que foi criada, que se chama de fé reformada. Se você tem uma fé que é totalmente diferente disso, e você não concorda com nada que essas confissões de fé falam, que esses catecismos trazem, talvez você não seja um reformado, você tem uma outra ideia nova, ou talvez uma outra ideia já existente. Ah, é bom citar aqui também a Confissão de Fé de Guanabara, que eu acredito que tem aqui um vídeo no canal, se tiver vai ter aqui no card, se não tiver, eu prometo fazer um vídeo porque é uma história incrível. Pesquisa. Eu poderia aqui elencar vários outros pontos que talvez algumas pessoas um pouco mais conservadoras ou puritanas, falando da teologia, poderiam ter, como o princípio regulador do culto, pedobatismo, até salmodia exclusiva, ou outros pontos aqui que precisam de vídeos distintos, mas eu quero achar uma ideia um pouco mais simples para você entender e um pouco mais generalizada, segundo a minha pesquisa sobre fé reformada. Também é interessante perceber que aqui no Brasil a gente tem uma cultura um pouco diferente quando se trata de teologia reformada. E eu percebi isso quando eu cheguei em fóruns americanos que falam sobre teologia reformada, e lá era um pouco diferente a distinção entre reformado e não reformado. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente que se denomina reformado, mas só concorda com o protestantismo e com os 5 pontos da Tulip, só com aqueles 5 pontos em relação à salvação. Ela não acredita que você precisa batizar crianças, ela não acredita que existem uma distinção na questão de aliança sobre como Deus se relaciona com o homem e todas aquelas outras coisas que eu falei. Ela não tem todas essas coisas, ela só é calvinista e acredita que por isso é reformado. E essa é uma distinção que acabou sendo criada aqui no Brasil devido à cultura do Brasil. Isso pode ser entendido porque a chamada teologia reformada cresceu aqui graças muito à internet, né? Pelo menos no começo. Muita gente conhecendo teologia reformada a partir de Paul Washer ou conhecendo a partir de Augustus Nicodemos. Hoje em dia, né? Não hoje em dia, mas há alguns anos atrás, através do Iago Martins ou através do Douglas Araújo, as pessoas foram conhecendo o que era calvinismo, o que era teologia reformada e talvez decidiram que iam continuar aderindo às suas culturas locais de igreja, talvez um pouco mais fervorosas, pentecostais ou neopentecostais, ou batistas, diferente de uma tradição mais reformada, mais litúrgica, no sentido de ser aquele lado mais puritano, que às vezes as pessoas acreditam ser um pouco mais frio e etc. Mas por causa dessa cultura que já era muito forte aqui no Brasil, dessas culturas evangélicas, talvez isso não pegou tanto como pegou lá em outros lugares. Mas assim, quando a gente fala sobre esses termos, é importante a gente tentar se manter fiel às tradições, ao que a tradição diz. E a tradição de teologia reformada é essa que eu passei para vocês, com todas aquelas coisas que precisam ser adotadas. Você pode continuar se chamando reformado? Pode, porque, como eu falei, aqui no Brasil o negócio é um pouco diferente, mas se você vai para uma academia, né, não uma academia fazer musculação, mas você vai para um local para poder estudar sobre teologia, você vai entender que o termo é um pouco diferente, que a distinção é um pouco diferente daquilo que acabou sendo aqui no Brasil e em até alguns vídeos de teólogos brasileiros falando sobre o que é teologia reformada. Mas ficou claro? Eu acho que sim, né? Se você tiver ficado com alguma dúvida ainda, pode deixar no comentário, a gente responde aqui você. Porque pode ter ficado alguma coisa muito complexa, porque quando a gente está falando de termos, pode parecer um pouco cansativo ou um pouco difícil de entender como que existe essa distinção de calvinismo, de reforma, de reformado e tal, mas eu tentei deixar claro. Então, para resumir aqui, talvez para o final do vídeo, todo reformado, ele é protestante, ele é calvinista e também aquela série de outras coisas. Protestante, ele pode ser reformado e pode não ser reformado. Então, acho que ficou claro. Se tiver ficado dúvida, fala aí.
comenta aí embaixo. Se você tiver gostado desse vídeo, compartilha, deixa o seu gostei, se inscreve nesse canal para você receber outros vídeos e outras novidades que nós vamos ter, tá voltando coisa muito legal aí. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, clica no botão Seja Membro aí embaixo, que você vai poder fazer parte da Ordem da Sagrada Cafeína, que é o nosso grupo de apoiadores, onde a gente tem um grupo no WhatsApp para conversar com as pessoas, tem figurinhas exclusivas, tem uns papos muito legais que acontecem por lá. Então, é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.